Estamos bem no coração, no centro de Viana do Castelo. Podemos também dizer, num dos corações, num dos centros mais importantes do norte de Portugal e rodeado de alguns dos elementos mais icónicos da cidade. O edifício dos antigos Passos do Conselho, o edifício da Misericórdia, que há pouco tempo completou 500 anos de existência, também esta emblemática fonte. E por isso estamos junto de alguns dos elementos mais identitários de Viana. Mas importa dizer que para lá destes símbolos, Viana possui nos dias de hoje, para lá das antigas muralhas medievais do burgo, possuía também um conjunto notável de tradições populares, atividades, manifestações, que são elas também parte integrante da memória e de identidade deste território. Vamos conhecer alguns casos. Uma dessas relevantes atividades tradicionais que se desenvolviam neste território de Viana, para lá das suas muralhas urbanas, era a produção de olaria, particularmente aqui na margem esquerda do Rio Lima, na freguesia de Alvarães. Encontramos-nos num antigo forno de telha, que foi muito recentemente consolidado e musealizado. No seu aspecto atual, este forno parece-nos muito recente, parece estarmos perante uma estrutura quase pré- ou proto-industrial. E é verdade que estamos perante, de facto, um forno que terá sido construído nas suas origens, nos finais do século XIX, inícios do século XX, e que se manteve em elaboração até há muito poucos anos atrás. No entanto, a prática de olaria aqui em Alvarães, nomeadamente em torno da produção de telha, é muito mais antiga. É, de facto, uma atividade tradicional enraizada. A documentação histórica escrita atesta praticamente uma produção contínua desde o século XVI. E, no entanto, alguns investigadores têm chamado a atenção para alguns indícios que parecem apontar para uma produção ainda mais antiga, na Idade Média. Há mesmo quem coloque a possibilidade de aqui ter sido produzido telha utilizado na construção do Mosteiro da Batalha. Claro que toda esta longa tradição e relevante produção assenta num facto natural. A existência aqui nas redondezas de importantes jazidas de barro. Aliás, também até há muito pouco tempo atrás era habitual vermos industriais de grandes centros produtores oleiros, de Alcobaça, de Leiria, deslocarem-se até aqui, a Alvarães, para adquirirem argila. Uma tradição relevante, uma memória que se preserva. Território caracterizado por uma grande frente marítima, atlântica,
O Concelho de Viana do Castelo apresenta também, por isso, uma relevante tradição de atividades ligadas exatamente ao mar. Desde logo, por exemplo, uma antiquíssima prática de construção naval na origem, de resto, daquela que é, há já tantos anos, a famosa produção dos estaleiros de Viana. Mas esta relação com o mar explotou também, desde épocas muito antigas, uma fixação no litoral de pequenas comunidades pescatórias que, se é verdade que num primeiro momento desenvolviam uma pesca tradicional, que se mantém ainda hoje em muitos destes núcleos litorais, mas uma pesca muito de cabotagem, mas uma pesca muito próxima da costa, também foi desenvolvendo, estas comunidades foram desenvolvendo um saber, uma prática, que acabaram por fazer com que muitos destes pescadores passassem a fazer uma pesca cada vez mais ao largo. Castelo do Neiva, onde nos encontramos, por exemplo, é também conhecida por uma relevante tradição da participação dos seus pescadores na faina da maior pesca do bacalhau. Mas, e já que estamos em Castelo do Neiva, importa também salientar uma outra antiquíssima tradição e uma prática muito enraizada, a da recolha e a secagem do sargaço. Estamos, de facto, aqui perante um mar muito rico em sargaço, um produto que, desde épocas muito remotas, foi utilizado para fertilizar os campos, portanto, um importante auxílio à produção agrícola. Acontece que o sargaço é também muito popular porque era uma atividade que estava, em grande parte, liberta de impostos. Numa época, não é só nos nossos dias, numa época em que praticamente tudo pagava impostos, fosse à coroa, aos senhores ou à igreja, de facto, havia esta tradição da recolha do sargaço ser uma atividade relativamente livre e também, por isso, tão popular. Só que o sargaço não é recolhido durante todo o ano, não é apenas em algumas épocas, particularmente próximas do verão, e estão sempre dependentes de circunstâncias naturais. Nunca sabe exatamente quando o sargaço dá à costa, mas tal resulta de fenómenos que têm a ver com o upwelling, um fenómeno natural que acontece a alguns quilómetros da costa, quando nutrientes vindos das profundezas oceânicas, enfim, em relação com as correntes, com as temperaturas, de facto, todo um conjunto de circunstâncias que podem fazer com que o sargaço ocorra em grande quantidade à costa. E então, rapidamente, recolhido e secado. Mas a memória desta prática é-nos contada e está, em parte, salvaguardada aqui, num interessante museu. Em Castelo do Neiva, no edifício da Junta de Freguesia, antigo escola primária, encontramos um interessantíssimo museu que apresenta um núcleo muito relevante relacionado com os vestígios arqueológicos deste território, mas também um núcleo museológico dedicado à atividade dos sargaceiros, a recolha do sargaço. Aqui encontramos um conjunto notável de objetos que preservam a memória desta marcante atividade tradicional. Desde logo, aqui exemplares da branqueta, o traje típico dos sargaceiros, produzido numa lã grossa, uma forma de combater o frio a que esta atividade sujeitava os homens e as mulheres que recolhiam o sargaço e recolhiam com um conjunto de instrumentos, de alfaias, que aqui estão também preservados. A recolha do sargaço era complexa, porque tanto poderia ser recolher o sargaço que dava à praia,
como muitas vezes obrigava a entrar mar dentro e ir não só recolher o sargaço que também se encontrava a flutuar, ou, não raras vezes, arrancá-lo dos rochedos. E para isso utilizavam jangadas, como esta, que aqui também se encontra preservada. O sargaço, que depois era espalhado na praia, secado, e depois se constituíam pequenos morros, as casinhas, como uma que está aqui reconstituída, que era preservada por pequenas coberturas de colmo. O sargaço, que quando entrávamos numa fase bem posterior, era utilizado como um relevante fertilizante para as práticas agrícolas. Há já algum tempo que esse já não é o destino privilegiado da recolha do sargaço. Nos dias de hoje ainda se faz alguma apanha e secagem do sargaço, mas o grande objetivo nos dias de hoje é a sua utilização pela indústria farmacêutica e dos cosméticos. Deixamos a margem esquerda do vale do Rio Lima e estamos agora na margem direita. Estamos na elevação de Monte Douro, mas continuamos muito próximos do mar e, de algum modo, as atividades tradicionais agromarítimas, ou seja, esta relação entre o mundo da agricultura e o mundo do mar, que vimos de uma forma tão evidente em Castelo do Neiva, em torno da recolha do sargaço, de algum modo está também bem viva aqui nesta elevação, em torno da moagem socorrendo-se da energia do vento, os famosos moinhos de vento. É verdade que os moinhos de vento podem ser implantados em muitos outros lugares, mas aqui, claramente, aproveita-se esta localização junto ao mar, estas praias e esta frente ventosa, que desde há séculos é aproveitada de um modo tradicional nesta atividade de moagem. Os moinhos de vento aqui da região apresentam características muito interessantes e desde logo aqui em Monte Douro temos um núcleo de vários moinhos. Alguns foram adquiridos e restaurados pela autarquia de Viana do Castelo, outros mantêm-se na posse de privados que, com um grande apego à tradição, vão mantendo estas estruturas em funcionamento. E percebemos, por isso, como é que eles se desenvolviam. Há aqui alguns aspectos muito interessantes. Estamos a ver aqui um moinho em que as velas são de pano, trapezoidais, mas durante muito tempo os moinhos, particularmente aqui entre o Rio Minho e o Rio Lima, apresentavam uma característica muito interessante. É que as suas velas não só assentavam em estruturas de madeira, como elas próprias eram de madeiras. Aqui, um destes moinhos, deste núcleo Monte Douro, é provavelmente, se não o último, um dos últimos moinhos no nosso país que continua a utilizar estas velas de madeira. Mas um outro aspecto muito interessante e onde a sagacidade, a sabedoria popular e tradicional é evidente em torno destes moinhos, é a forma como as velas são deslocadas para aproveitar o melhor vento. E por isso, esta estrutura cônica em granito é encimada pelo telhado. E é do telhado em madeira que sai a vela. Ora, o telhado roda no topo, através daquilo que se chama popularmente como o rabo. Movendo o rabo, o moleiro conseguia direcionar o telhado e logo as velas para o vento dominante, para o vento que lhe interessava aproveitar. Mas há outros segredos. Vamos até ao interior.
antiquíssimos mecanismos, velhos saberes em torno destas atividades tradicionais. Neste caso, o vento faz mover todo este mecanismo, onde as mós graníticas têm um papel crucial, moendo o grão e produzindo a farinha. Aqui encontramos não só os velhos mecanismos, utensílios, também encontramos a rasa, onde se reunia a farinha recolhida, e aqui a maquia, porque por cada rasa o moleiro tinha direito a uma percentagem à maquia. Os moinhos de vento, que são muito mais recentes que os moinhos, que as azenhas de rio, enquanto estas recuam à antiguidade, ao mundo grego e romano, os moinhos de vento, os registros mais antigos que nós possuímos são já da Alta Idade Média, do século VII, e não aqui da Europa, mas ali na zona da Pérsia. A sua divulgação na Europa começa-se a dar, aparentemente, apenas a partir do século XII, mas a sua generalização temos que esperar mesmo pelo fim da Idade Média e já pelo início da Idade Moderna, entre o século XV e XVI. Mas, entre nós, aqui no Minho, aqui nas costas de Viana do Castelo, toda esta divulgação e a multiplicação dos moinhos de vento estão também muito associados ao grande desenvolvimento da plantação e da produção do milho, a partir do século XVII e do século XVIII. Aliás, estes moinhos de Monte Dor, muitos deles têm as datas já até do século XIX. Mas o milho foi, de facto, uma importante fonte de riqueza para os agricultores da região. Uma riqueza que podemos ver também no tipo de manifestações, como, por exemplo, nos trajes. Não era fácil a vida no mundo rural no antigo regime e, apesar das riquezas que chegavam do Brasil, particularmente no século XVII e no século XVIII, apesar desse desenvolvimento e dessa riqueza que o cultivo do milho traz, a verdade é que muita gente, particularmente aqui do Norte, particularmente do Minho, vai exatamente nesses séculos emigrar para o Brasil. Mas, apesar de tudo, o cultivo de milho traz algum desenvolvimento e alguma riqueza que, como vos dizia, acaba também por se materializar no desenvolvimento do traje tradicional, nomeadamente feminino, entre nós e muito especialmente aqui na zona de Viana do Castelo. Muito desse traje, particularmente da segunda metade do século XIX e das primeiras décadas do século XX, muita dessa memória encontra-se preservada neste fabuloso museu tutelado pela Câmara Municipal de Viana do Castelo, o Museu do Traje. E aqui apercebemos muito dessas características identitárias do traje feminino de Viana, o traje rural, o traje feminino, que se caracteriza desde logo por uma exuberante decoração, pela utilização de cores, não raras vezes até algo ousadas, e claro, por um peito muito dourado, onde a utilização do ouro, da filigrana, vem também, enfim, sublinhar muitas vezes a importância social de quem utilizava esses trajes. Trajes que, como aqui bem podemos observar, eram trajes muitas vezes ligados ao trabalho e tem muito a ver, de facto, com a identidade das jovens e das mulheres que faziam elas próprias o seu traje com base, por exemplo, no linho que tinham cultivado, nos fios que tinham fiado e tecido. E portanto, há aqui uma grande aproximação e algo verdadeiramente identitário entre o traje e quem o envergava.
E é essa identidade, esse orgulho que faz com que este traje tenha perdurado até aos dias de hoje e se tenha tornado um importante símbolo da cultura popular e tradicional de Viana. Hoje, este é o espaço privilegiado, como vos dizia, onde essa memória é salvaguardada. Mas há um momento anual onde ele é particularmente evocado, quando as jovens e mulheres de Viana circulam aqui na cidade com esses trajes. Estou a falar das festas da Senhora da Agonia, particularmente o desfile da mordomia, onde sobressaem esses trajes mais escuros, mas com esses elementos prateados, também daqui de alguma afirmação social. Ou então a procissão, a festa do traje, ou o cortejo etnográfico. As festas da Senhora da Agonia são elas próprias um momento da identidade viana e das suas manifestações populares. E é este o santuário na base dessa famosa festa, a Romaria de Nossa Senhora da Agonia, uma das mais populares, das mais concorridas do nosso país. Um desses casos em que o sagrado se interpenetra profundamente com o profano, fazendo com que estejamos perante uma das manifestações populares mais arraigadas do nosso país, uma das romarias mais concorridas em Portugal. A Romaria de Nossa Senhora da Agonia, que em grande parte se vai alicerçar ao longo do século XIX, mas as origens da devoção a Nossa Senhora da Agonia e deste santuário são muito anteriores. Sabemos que nos finais do século XVI este pequeno morro, era conhecido como o Morro da Forca, tinha uma via sacra com algumas capelas, 4, e esta, ainda não com este aspecto, era a capela terminal, a capela do Bom Jesus do Santo Sepulcro, evocando mesmo o final da via sacra e da paixão de Cristo. Ora, no século XVII, alguns estudos apontam para o ano de 1674, entra na capela e tem origem a devoção à imagem de Nossa Senhora da Agonia, uma imagem e um culto mariano profundamente associado à paixão de Cristo. E é uma devoção que vai ser muito acarinhada não só pelas gentes da então Vila de Viana, não só pelas gentes do mundo rural que cercam a povoação, mas também pelos pescadores de Viana, das povoações das cercanias, mas até de galegos. E é muito em torno dos pescadores que as festas de Nossa Senhora da Agonia até hoje se vão alicerçar. Toda esta popularidade faz com que no século XVIII a capela, que passará a ser depois conhecida como a Nossa Senhora da Agonia, seja profundamente intervencionada, muito no gosto cênico, teatral, barroco da época. Isso é bem evidente não só na fachada, mas particularmente no seu interior, com uma belíssima talha dourada de tradição bracarense, envolvendo importantes artistas como o famoso André Soares. Entretanto, no século XVIII, a Romaria vai-se afirmando. No século XIX, há festa religiosa, em torno do dia 20 de agosto, dia Nossa Senhora da Agonia, e que é, de resto, o feriado municipal de Viana do Castelo. De facto, essa componente mais popular, mais profana, vai transformando esta festa religiosa na grande Romaria popular do norte do país. Temos registros de dezenas de milhares de pessoas nas últimas décadas do século XIX, que aqui já vinham assistir aos espetáculos de fogo de artifício, aos bombos, aos despiques de cantares e de espetáculos musicais. E claro, já nessa época, aos desfiles, na origem hoje daquilo que se chamam os cortejos etnográficos. Sem dúvida, uma das grandes marcas identitárias de Viana do Castelo. Mas aqui, no concelho, há outras importantes festas populares. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.